mais ou menos aí acho que foi no início, no ano de 1996, que eu comecei a sair do mundinho familiar. Foi o primeiro trabalho que eu tive e fui, de certa forma, tocado pela vida e pela realidade. A partir desse momento, a gente começa, quando tu começa a trabalhar, quando tu sai de casa e começa a trabalhar, tu começa a ver as coisas de uma maneira diferente. Tu começa a sentir, ver e sentir a vida de uma maneira diferente. E de lá para cá, já se passaram alguns anos, convivendo com pessoas de diferentes idades, enfim, setores, atividades, a gente vai vendo que as pessoas, por mais óbvio que isso queira ser, querem simplesmente viver. Existem aquelas pessoas arrojadas, existem aquelas pessoas determinadas, existem as pessoas que vão acordar e trabalhar, existem as pessoas que não querem trabalhar, enfim, a vida é feita de uma multiplicidade de características de indivíduos e que não há problema nenhum. E assim tem que ser, e assim é a vida. Mas eu começo falando sobre essa questão justamente porque nesse período todo, eu diria que eu despertei para a vida real, para o mundo que está aí fora, acho que nesse tempo todo, o que a gente mais precisa, o que mais talvez faça a diferença, e já faz, obviamente que cada um tem o seu papel no dia a dia e o seu esforço, cada um é responsável por si, e isso a gente não pode tirar e nem delegar para outro. Cada um é responsável por si. Isso tem que ser assim, não existe outra maneira. Não tem como eu delegar e qualquer uma das pessoas e qualquer um delegar a sua necessidade para o outro. A não ser que tenha, assim, necessidades diferentes e que não consiga suprir essas necessidades. Mas cada um tem que ser responsável por si, quando acorda até a hora de dormir. E eu acho que o Brasil, de uma maneira como um todo, e retomando essa conversa desde o começo, realmente falta. Eu acho que as pessoas fazem isso. Eu faço e muitas pessoas fazem. Cada um faz isso, cada um tenta tocar a sua vida da maneira que pode. Mas o que realmente falta para construir, aglutinar isso e transformar de uma maneira diferente é uma postura de sociedade, de contexto, de Brasil, talvez de uma cultura em que não somente a ação do indivíduo seja importante, mas que a ação pública, a ação de uma esfera maior, assuma também, de certa forma, e entenda o que as pessoas realmente precisem e transforme a realidade. E para tornar um pouco isso mais palpável, eu diria o seguinte, que a gente, e depois que entrei no jornalismo, a gente vê que as nossas demandas, elas mudam muito pouco quando se trata daquilo que é realidade, daquilo que é público, daquilo que foge ao controle de cada um de nós. E por que isso não muda? E aí a gente pode falar, por exemplo, se eu pegar o carro e sair para ir até Maximiliano de Almeida, enfim, eu vou encontrar uma estrada de chão. Se eu pegar o carro e for
pela Transbrasiliana aqui, eu vou encontrar uma estrada de chão. Então, um exemplo da nossa realidade. Tem coisas que fogem ao controle das pessoas e as pessoas não têm o que fazer. E quem vai fazer, ou não é o quem, de maneira isso vai mudar? Como isso vai mudar ao longo dos anos? E passa ano entra ano e não muda. E essa cultura não se constrói. E essa cultura que eu digo, que também parte do indivíduo, ela simplesmente não acontece, não transforma, e a realidade não transforma, e a gente praticamente cruza uma existência vivendo com as mesmas limitações, as mesmas demandas, as mesmas necessidades, e não importa o esforço que o indivíduo faz. Estou fazendo um comentário extremamente reflexivo, mas assim, realmente não importa o esforço que as pessoas façam e continua da mesma maneira. E aí foge ao indivíduo essa transformação, e isso é uma transformação de sociedade. E a sociedade como um todo tem que se engajar nesse processo para que isso aconteça. Não é 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5. E a gente pode falar também na questão como a gente vota, como a gente elege um representante público, enfim, que tem implicação na ação do indivíduo, mas ao mesmo tempo também tem implicação no contexto público. Então, como transformar uma realidade? Acho que é muito mais reflexivo, esse comentário é muito mais para tentar, como a gente pode fazer isso? Não sei, mas enfim. O que está posto é que uma vida, praticamente, a gente vive uma vida, cruza uma existência e as mesmas demandas são repetidas, exaustivas, e elas simplesmente não mudam. E não importa se o indivíduo vai ser bem-sucedido ou não, e esse bem-sucedido pode ser muita coisa, pode significar muita coisa ou não, a questão é que não muda a realidade que a gente vive, muda em passo de formiga, enquanto a vida simplesmente se esvai e a gente não vê as coisas acontecer. É isso aí.